Empreendedor, empreendedorismo, empreendimento, empreender. São termos cada vez mais utilizados no nosso dia a dia. Mas afinal, o que vem a ser empreender? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e sobre as 10 principais características que todo empreendedor tem ou deveria ter. Fala, empreendedor, tudo bem com você? Bom, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Gustavo Arnold. Criei esse canal para falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, assuntos relacionados. E esse é o primeiro vídeo do ano, então aproveitando aí para te desejar um excelente 2023. Né? E eu que já comecei 2023 com um brinquedinho novo aqui, um companheiro novo. Vai me acompanhar aí durante alguns dias, algumas semanas. Mas vamos lá, bola para frente, que o ano apenas começou. E eu estou criando uma série de conteúdos para vocês referente a um curso que eu fiz no ano passado, no finalzinho agora do ano. Eu fiz 2 cursos no Sebrae, exatamente para poder criar conteúdo para vocês, né, para falar sobre empreendedorismo, coisas práticas do empreendedorismo, coisa que você vai poder colocar em prática aí no seu negócio que você está montando, o negócio que você quer montar, enfim, é um negócio até que você já montou, mas de repente esqueceu de algum detalhe desses. Eu vou, né, ser o porta-voz aí, poder repassar essas informações para vocês, vou tentar passar tudo o que eu aprendi num dos cursos que eu fiz lá. O curso que eu fiz foi esse aqui, ó. Deixa eu pegar a apostila aqui para vocês verem. É o curso Descomplique, do Sebrae. Cadê? E eu, inclusive, recomendo que quem está tentando montar um negócio, que vocês tenham essa experiência. É um curso aí de 5 dias, que vale muito a pena, vai abrir muito a sua cabeça em relação ao seu negócio, né, coisas que você pode estar fazendo de errado. Mas eu vou aqui tentar reproduzir, né, tudo que eu aprendi nesse treinamento, nesse curso aí de 5 dias, vou tentar passar para vocês tudo o que eu aprendi lá. Bom, é óbvio que eu não vou conseguir passar tudo que eu aprendi no decorrer de uma semana dentro de um vídeo só. Então eu vou criar aqui uma série de vídeos, vão ter aí de 15 até 20 vídeos referente ao que eu aprendi nesse treinamento, coisas sobre marketing, empreendedorismo, finanças, tanto pessoais quanto finanças da empresa, precificação, como você formalizar o seu negócio. É conteúdo que não acaba mais. Tá? Então, para você não perder nada sobre esse conteúdo, já se inscreve aí no canal, tá? E assina o sino de notificações, porque toda vez que sair o vídeo, você já vai receber ali a notificação e já vai assistir e acompanhar essa série de vídeos, que eu tenho certeza que vai agregar muito para o teu negócio. Tá? Seja um negócio que está começando, um negócio que acabou de começar, um negócio que ainda é um projeto que ainda está na sua cabeça. Se você começar do jeito certo, você tem grande chance de ter mais sucesso, de ter mais resultado e não cair na estatística aí que quase 80% das empresas que são criadas fecham aí nos 5 primeiros anos. Então, para você não cair nessa estatística, faz isso que eu te recomendei. Se inscreve no canal, assina o sino de notificações e já assina a presença também nessa aula aí, clicando no like. Bom, e o que é empreendedorismo? Segundo a visão, né, do nosso treinamento lá, empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar impacto positivo. Bom, agora que a gente já viu qual é a definição de empreendedor, vamos lá para as 10 características, né, que formam ali o empreendedor mais próximo do perfeito possível. Vamos lá. Exigência de qualidade e eficiência. Bom, não é novidade para ninguém que no mundo competitivo que a gente vive hoje em dia, se a gente não fizer um serviço com qualidade, a gente está morto. A chance da gente não conseguir levar o nosso negócio por muito tempo, ela é muito grande, porque o público também está cada vez mais exigente. Então a gente tem que fazer essa exigência por qualidade, entregar o nosso serviço com o máximo de qualidade necessária para poder ter chance de sobreviver nesse mercado que, como eu já disse, né, tá muito competitivo. Se a gente não fizer um trabalho com qualidade e com muita eficiência, a gente vai sofrer nos nossos negócios. Estabelecimento de metas e objetivos. Bom, o empreendedor, muitas vezes, ele já começa o mês no negativo, ou seja, ele já tem um custo fixo para cá que, independentemente de ele gerar receita ou não, o custo vai vir de qualquer forma. Para quem tem um negócio físico, isso daí é pior ainda. A gente vai ter uma aula falando exatamente sobre isso, né, sobre custo fixo, custo variável, e todo empreendedor ele precisa ter esses controles. E como que o empreendedor faz? Se ele
tem que arcar com todos esses custos fixos, arcar com os custos variáveis e ainda assim gerar lucro, porque esse é o objetivo de todo empreendedor. Para isso, ele precisa claramente traçar metas de vendas, metas de crescimento, para poder levar o seu negócio para um patamar mais elevado. Isso falando com os empreendedores, que eu acredito que é o seu caso, que não querem ficar estagnados numa posição pequena ou média, que querem levar o seu negócio adiante. Então, para isso, é fundamental o empreendedor saber traçar metas e, logicamente, correr atrás desses objetivos. Planejamento e monitoramento sistêmico. Bom, a gente já viu que a gente tem que traçar metas. Agora a gente precisa saber como a gente vai fazer para chegar nesses objetivos, né? Inclusive, se você quer saber um pouco mais como traçar metas de um jeito correto, no vídeo anterior eu falo bastante sobre isso, né? Que foi o último vídeo do ano passado, né? De 2022. A gente falou bastante sobre como traçar metas. E agora você vai encaixando aí o quebra-cabeça, tá? Então eu convido você, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você, depois que terminar aqui, dar uma conferida lá. Eu acho que vai agregar bastante para você também aprender a traçar a meta do jeito certo. Uma vez essa meta traçada, agora a gente tem que colocar a bola no chão e ver como que a gente vai fazer para chegar nesse objetivo, né? E isso daí faz parte do planejamento. Como a gente vai chegar no objetivo? Vamos imaginar que seja uma meta de vendas, por exemplo. Aí a gente vai começar a planejar como que a gente vai fazer essas vendas. A gente vai vender através da internet, a gente vai vender através só das portas abertas, a gente vai fazer alguma campanha, alguma promoção. O que a gente vai fazer para poder traçar, para poder chegar no objetivo, né, da meta que a gente traçou lá no começo. Então, uma peça vai se encaixando na outra e aos poucos tudo vai fazendo sentido. Independência e autoconfiança. Bom, esses foram mais 2 tópicos abordados no curso, né, de 2 virtudes, 2 qualidades que o empreendedor deve ter. Independência, chamar a responsabilidade para você, não esperar por ninguém, não esperar por governo, nem por ajuda de ninguém, chamar a responsabilidade e ir para cima. E ter a autoconfiança de que vai fazer acontecer, independente de circunstâncias, independente de ocasiões. Essas são características marcantes em todo bom empreendedor. Todo bom empreendedor pode analisar os empreendedores que você admira. Ele tem essas 2 virtudes aí. Ele é independente e ele é autoconfiante. Persuasão e rede de contatos. Bom, o empreendedor ele precisa ser persuasivo desde o primeiro dia. Na verdade, antes do primeiro dia, ele já precisa ser persuasivo. Persuadir a pessoa com quem ele convive, caso seja casado, persuadir os seus filhos a colaborarem, né? Persuadir os seus filhos que vai ficar um pouco mais ausente, então saber dialogar com eles e persuadir que isso daí é um bem para a família inteira, né? O seu cônjuge. E aí só avança, né? Tem que ser persuasivo com sócio, de repente, se você for começar esse negócio através de uma sociedade, você tem que ser persuasivo com o seu cliente, né? Para poder conseguir mais clientes. Então, persuasão ele é um fator fundamental que todo empreendedor tem que ter, ou um sócio do empreendedor tem que ter, mas de preferência que seja você a pessoa persuasiva do seu negócio. E existem várias técnicas, persuasão é utilizada várias técnicas, algumas pessoas até utilizam isso de forma um pouco negativa e até deixou essa palavra um pouco com um pouco de preconceito por causa de pessoas que não utilizam as técnicas de persuasão de forma para fazer o bem, né? Que não utilizam essas técnicas para poder fazer coisas boas. Mas rapidamente essas pessoas também já perdem toda a credibilidade e a confiança vai embora junto com a credibilidade. Então, seja persuasivo, né? Busque aperfeiçoar técnicas de persuasão, existem vários livros que falam sobre isso, né? Estude comportamento humano, para você poder ser cada dia mais convicto, poder passar a convicção e com persuasão para o seu cliente, para o teu sócio, para o seu parceiro, enfim, para todas as pessoas que estão envolvidas aí, que estarão envolvidas no seu negócio, direta ou indiretamente. E rede de contatos é fundamental, afinal você vai precisar de clientes, você vai precisar de fornecedor, você vai precisar de distribuidores, você vai precisar de funcionários, você vai precisar de uma série de pessoas que vão compor o seu negócio ali também, direta ou indiretamente. E para isso você vai precisar ter uma rede de contatos muito grande para poder se relacionar com essas pessoas e conseguir agregar pessoas aí para o seu negócio,
para poder fazer clientes, para poder fazer parceiros de negócio. Então, ter uma rede de contatos é fundamental, não só no mundo dos negócios, mas no mundo dos negócios isso é fundamental. Correr riscos calculados. Bom, para falar sobre isso, eu vou contar uma história, a história do empreendedor que eu mais admiro aí no mundo dos negócios, que é o Flávio Augusto. Ele, quando foi fundar a WiseUp, ele tinha um sócio, uma pessoa que ia começar um negócio ali junto com ele. E a única coisa que essa pessoa tinha que fazer para poder iniciar um negócio junto com o Flávio Augusto era vender um carro já antigo para a época, e investir o dinheiro desse carro no negócio. Esse cara, na hora, chegando ali, na hora de dar a decisão, ele deu para trás e acabou não correndo esse risco, né, de perder o seu carro aí para poder montar o negócio. Então, essa pessoa não correu o risco. Eu acho que ele veio a se arrepender muito depois que ele chegou a ver o resultado da onde a WiseUp chegou. Já o Flávio, ele assumiu o risco. Ele, perdendo o capital aí que ele teria desse carro vendido, né, que seria parte do capital para poder iniciar o negócio, ele recorreu ao cheque especial no banco, se eu não me engano, 12 mil na época, quer dizer, a juros de 12%, não lembro qual era o valor, mas a juros de 12%, um juro exorbitante, mas ele correu 20 mil, isso, um valor de 20 mil reais, ele recorreu ao cheque especial com essa taxa de juros altíssima, 12% ao mês, ou seja, ele correu risco. Eu acho que ele não está arrependido. Não que a gente tenha que correr riscos tão grandes assim, mas eu acredito que a gente tenha que correr riscos para poder prosperar, para poder fazer o negócio acontecer, e até porque quando a gente coloca alguma coisa em jogo, alguma coisa que a gente gosta bastante, a gente vai se dedicar ao máximo para poder fazer as coisas acontecerem. E se a gente não correr o risco, a gente vai ficar estagnado naquele lugar, porque para passar para o próximo nível do jogo, né, sempre o desafio é grande. Então a gente tem que correr esses riscos aí, lógico que não de qualquer forma, lógico que a gente tem que se planejar, saber quais as consequências se a gente não conseguir atingir os objetivos, mas traçando a estratégia certa para poder atingir esses objetivos, calcular o risco, diminuir os riscos, mas risco a gente vai ter que correr se a gente quiser atingir os próximos degraus. Busca por informações. Bom, essa é uma outra característica que todo empreendedor deveria ter, até porque as coisas se acontecem hoje numa velocidade muito rápida, as atualizações acontecem, né, de uma forma frenética, então a gente sempre deve estar em busca das novidades aí do nosso mercado, do nosso nicho, para atender o nosso cliente da melhor maneira, para poder implementar novidades, ser pioneiros. Então a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre buscando mais informações sobre o nosso negócio, se especializando cada vez mais, para poder atender o nosso cliente da melhor maneira possível, para assim manter o nosso cliente como nosso cliente. Né? Porque hoje em dia, se a gente não entregar a melhor qualidade de serviço possível com a concorrência que a gente tem aí hoje, principalmente através da internet, a gente perde o cliente de forma muito rápida e muito fácil. Então a gente sempre, como empreendedor, sempre tem que estar renovando os nossos conhecimentos, buscando informações, atualizações, né? Sempre estar buscando inovar, e para isso a gente precisa estar sempre buscando novas informações. Comprometimento para solucionar problemas. Bom, se você voltar lá na descrição do que é ser empreendedor, você vai ver que está falando exatamente sobre isso, saber identificar o problema, investir recursos, né, para poder solucionar esses problemas. Mas além, né, de saber identificar esses problemas e investir recursos, a gente precisa ter esse comprometimento para solucionar o problema, para solucionar a dor ou a necessidade do nosso cliente. E quando eu falo de dor, eu não estou falando dor física, tá? Todo cliente, quando vai comprar algum objeto, alguma coisa, ou ele, das duas, ou ele está em busca de solucionar uma dor, ou ele está em busca de um prazer. Não tem exceção. Então, vamos imaginar se está chovendo, o vendedor de guarda-chuva. Ele soluciona a dor da pessoa se molhar, ele evita com que a pessoa se molhe. Então, essa é a dor da pessoa, né, que está na chuva e não quer se molhar. O vendedor de guarda-chuva, ele vai resolver essa questão. E assim vai com praticamente todos os exemplos, e empreendedores na área da gastronomia
Provavelmente eles trabalham com um outro perfil de público, eles proporcionam prazer, o prazer que a gente tem em comer alguma comida gostosa, um prato bem apresentado. Então, quando a gente vai empreender das duas, ou a gente está solucionando uma dor, ou a gente está solucionando um prazer ali que o cliente está buscando. Então, a gente precisa ter esse comprometimento, né, para poder resolver o problema do cliente, esteja ele em busca da solução de uma dor, ou esteja ele em busca de um prazer. O nono item da lista é persistência nos objetivos. Bom, esse item eu acho que eu nem vou precisar explanar muito, porque a gente sabe o quanto é difícil empreender aqui no Brasil, a gente já tem uma ideia, pelo menos, é muito burocrático, é muito imposto que a gente tem que pagar, mas ainda assim, comparando a CLT, eu acho que vale muito a pena. Se você for fazer um comparativo financeiro, você vai ver que não tem comparação. Se você entregar a dedicação que você entrega para um patrão, entregar para o seu negócio próprio, com certeza a remuneração será melhor, a satisfação será maior. Então, a gente precisa ter a persistência de passar por todas essas barreiras. Muitas vezes, barreira até de entrada, para começar um negócio é burocrático, tem que ir em prefeitura, subprefeitura, tem que resolver isso ou aquilo, né? Vigilância sanitária, se for algo na área da alimentação, por exemplo. Então, são várias barreiras que a gente precisa passar para poder conseguir montar o nosso negócio. Mas ainda assim, eu acho que você tem que persistir para poder atingir o objetivo, porque vale muito mais a pena do que trabalhar via CLT, por exemplo. E a 10ª característica do empreendedor é busca por oportunidade e iniciativa. E mais uma vez, para falar sobre esse tema, eu vou utilizar o Flávio Augusto como exemplo. O Flávio Augusto, durante toda a sua carreira, é um cara que sempre buscou novas oportunidades, né, e sempre teve muita iniciativa. Eu vou começar lá do começo, antes mesmo da escola Wise Up ser fundada. Ele trabalhava como executivo em uma outra escola de inglês e ele viu, né, ele buscou uma nova oportunidade, ele identificou uma nova oportunidade, onde ele viu que o público que era atendido naquele momento era um público diferente do que teria que ser atendido, porque a maioria das escolas buscavam atender crianças e adolescentes. Ele viu a necessidade das pessoas adultas se colocarem no mercado de trabalho e cada vez mais vinha crescendo a necessidade do inglês para essas pessoas. E ele viu também que a metodologia aplicada era uma metodologia demorada, porque procurava formar professores de inglês e não pessoas que necessitavam apenas se comunicar em inglês. Então ele desenvolveu, né, junto com o corpo acadêmico aí que ele criou, que ele formou, um método onde as pessoas iriam aprender inglês de uma forma mais rápida, mais voltada para objetivos profissionais, mais voltada para objetivos de adultos, e não aquele curso voltado para crianças e adolescentes. Então essa foi uma das características aí, onde ele mostrou essas duas características, né? A busca por oportunidade e a iniciativa de colocar essa visão que ele teve naquele momento em prática. E se você for ver a história do Flávio aí por completo, existem várias outras vezes que ele fez exatamente a mesma coisa. Por exemplo, quando ele fundou o Geração de Valor, ele estava fazendo uma gestão à distância lá da Wise Up, ele começou a morar em outros países para poder ver se o negócio funcionava sem a presença física dele aqui no Brasil. E aí ele criou Geração de Valor para poder se comunicar, falar sobre empreendedorismo, e daí ele identificou novas oportunidades e criou novas empresas através disso. Não só criou novas empresas, como também adquiriu novas empresas através desse movimento, né? O Geração de Valor aí foi... daí surgiu a ideia, por exemplo, dele criar o meusucesso.com, né, que é uma empresa que também retrata sobre empreendedorismo, né, conta história de profissionais, é uma empresa muito bacana. E também dali surgiu compras de empresas, de pessoas que acompanhavam o trabalho dele dentro do próprio Geração de Valor. Então, isso daí é uma característica, né, de um cara que para mim é um modelo de empreendedor, que é o Flávio Augusto, que ele sempre mostrou ter durante toda a sua carreira e mostra até os dias de hoje. Se você acompanhar a história dele, você vai ver vários momentos em que ele mostrou essas duas competências também.
Bom, esse foi o primeiro de uma série de vídeos aí que eu vou gravar referente ao treinamento que eu fiz lá no Sebrae, o curso Descomplique. O curso, como eu já disse aí, demorou uma semana e eu vou estar criando aí uma série de conteúdos, então não perca tudo que está por vir aí, que certamente vai poder agregar bastante no seu negócio. Inclusive eu vou criar uma playlist só sobre esse treinamento aí para você poder acompanhar, né, os passo a passos ali, de repente ver o que você já está botando em prática e o que você ainda não está botando e que faz sentido para você, tá? Então o convite está aí, vem acompanhar e repito o convite. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal para poder acompanhar toda essa série aí. Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!